E aí, pessoal, tudo bem? Reta final da UNB. Vamos para uma dicasinha de geografia, dica com o professor Sérgio, o professor Serjão do curso Exatas. Vamos falar um pouquinho sobre geopolítica, sobre conflitos geopolíticos, vamos falar sobre a Guerra dos 6 Dias. Guerra dos 6 Dias, porque durou 6 dias, entre os dias 5 e 10 de junho de 1967. Quer dizer que esse ano, então, a Guerra dos 6 Dias completa 50 anos. E no primeiro dia do seu vestibular, agora no sábado, 10 de junho. Então a guerra vai estar completando, o fim da guerra, exatamente 50 anos de ocorrência. Muito bem, essa guerra foi uma guerra no Oriente Médio que envolveu Israel e 3 países árabes. Foi uma guerra com uma ampla vitória israelense. Em apenas 6 dias, Israel promoveu uma guerra humilhante aos países, uma vitória humilhante aos países árabes. Israel contra Egito, Síria e Jordânia. Em apenas 6 dias, Israel conquistou todos esses territórios que a gente vê aqui em vermelho no mapa. Em apenas 6 dias, Israel conquistou essa região chamada Península do Sinai. Em apenas 6 dias, Israel invadiu a Síria e tirou da Síria também esse território aqui chamado Colinas de Golã. E Israel também ocupou a porção oriental da cidade de Jerusalém, além dos territórios palestinos de Gaza e Cisjordânia. Vamos falar um pouquinho de cada um desses territórios ocupados por Israel na Guerra dos 6 Dias, o status atual de cada um desses territórios. Vamos começar aqui pela Península do Sinai, território egípcio ocupado então nesse conflito. Qual o status atual da Península do Sinai? Ainda sob ocupação militar israelense? Não. Israel devolveu esse território para o Egito e essa devolução foi resultado de um acordo de paz assinado entre Egito e Israel, intermediado acordo esse pelos Estados Unidos. Esse acordo se chama Camp David e foi assinado no ano de 1979. Aqui a gente tem uma foto histórica de um aperto de mãos do presidente egípcio Anwar el-Sadat e do então primeiro-ministro israelense, a gente vê ali no cantinho da foto, Menachem Begin. Entre os dois está o presidente democrata norte-americano Jimmy Carter. Então, vamos anotar aí, Península do Sinai, o território ocupado por Israel na Guerra dos 6 Dias, mas já devolvido ao Egito, fruto do acordo Camp David. Segundo território ocupado por Israel, as Colinas de Golã. Território estratégico, a gente vê aí as Colinas de Golã, território da Síria, e território estratégico ocupado por Israel. Por que estratégico? Bom, nós temos aqui uma região predominantemente semiárida. Nós temos aqui uma região carente em recursos hídricos e as Colinas de Golã, elas são áreas mais altas, né? Elas são áreas de maior altitude que está na fronteira desses dois países e é uma região com várias nascentes, inclusive nascentes de rios que formam a bacia hidrográfica mais importante, que é a bacia hidrográfica do Rio Jordão aqui na região. Qual é a situação, status atual das Colinas de Golã? Território ainda ocupado por Israel, não só ocupado, mas território anexado ao Estado de Israel. Por decisão unilateral de Israel, esse território foi anexado a Israel no ano de 1981. Então, há 50 anos que essa área foi ocupada por Israel, a área da Síria, e que ainda hoje é território que permanece sob ocupação militar e, na verdade, Israel considera como território anexado. Legal? Outras áreas ocupadas na Guerra dos 6 Dias. A famosa, pequenininha e famosa faixa de Gaza, que é uma pequena, uma estreita faixa aqui no litoral do Mar Mediterrâneo. É uma área com menos de 400 quilômetros quadrados. Olha só, o nosso Distrito Federal tem um pouquinho mais de 5.800 quilômetros quadrados. Então, é uma área menor do que 10% do Distrito Federal, uma área hoje habitada por 1.700.000 pessoas, e é uma área basicamente habitada por palestinos que passaram a viver sob ocupação militar israelense como resultado da Guerra dos 6 Dias. Status atual da faixa de Gaza. Essa área fez parte de um acordo de paz assinado entre judeus e palestinos no início da década de 90, chamado de Acordos de Oslo. Primeiro acordo, 1993, complemento em 1995. Os acordos de Oslo previam as bases para a criação de um futuro Estado
palestino. Se tudo corresse bem, esse Estado palestino seria legitimado por Israel, legitimado pelos Estados Unidos, legitimado pela Organização das Nações Unidas. Mas, infelizmente, o acordo não prosperou. A faixa de Gaza seria uma das áreas do futuro Estado palestino, mas esse acordo não prosperou. Mas por conta da assinatura desse acordo, Israel retirou as suas tropas dessa região. No ano de 2005, as tropas israelenses já haviam saído da faixa de Gaza. Qual é a situação hoje da faixa de Gaza? Área habitada por palestinos, aonde há um controle político nessa região exercido por um grupo de origens terroristas, um grupo chamado Hamas, um grupo que defende a destruição total do Estado de Israel, portanto um grupo que não tem legitimidade no Ocidente, um grupo não reconhecido a sua autoridade pela Organização das Nações Unidas. Uma região habitada, portanto, por palestinos e que é totalmente cercada e vigiada pelas tropas israelenses. Então, é uma situação extremamente complicada, é uma área bastante complexa essa região chamada Faixa de Gaza. Legal? Mais de 1.700.000 palestinos vivendo num território pequeno que dá uma densidade demográfica superior a 4.000 habitantes por quilômetro quadrado. Outra área ocupada por Israel na Guerra dos 6 Dias, a famosa Cisjordânia, em inglês, como a gente vê aqui o nome, West Bank. Legal? Essa região da Cisjordânia foi uma região que também fez parte lá do Acordo de Oslo. Legal? E essa região da Cisjordânia, Israel ocupou em 67 e Israel passou a povoar a Cisjordânia, a colonizar a Cisjordânia com judeus a partir da Guerra dos 6 Dias. Essa colonização se deu através da implementação na Cisjordânia de assentamentos ou chamados também de colônias judaicas. Veja só, cada um desses pontinhos azuis aqui que a gente vê no mapa representa uma colônia, um assentamento judaico que foi sendo gradativamente instalado na Cisjordânia a partir da Guerra dos 6 Dias. E esses assentamentos continuam sendo construídos. Para os palestinos, isso é mais do que uma invasão militar, É uma ocupação populacional israelense sobre seu território. Lembra que a Cisjordânia também foi território que a ONU destinou para os palestinos lá na Resolução de 1947, quando a ONU passou território para os palestinos e passou território para os judeus, e os judeus conseguiram celebrar no ano seguinte, 1948, o Estado de Israel. Legal? Essa região hoje é coabitada, é compartilhada entre judeus e palestinos. Há mais de 500 mil de judeus vivendo nessas colônias e essas colônias são cercadas, às vezes são verdadeiras cidades mesmo, com um nível de renda muito maior do que os palestinos. Elas são fortificadas, são enclaves fortificados e que os judeus que aí vivem têm acesso ao Estado de Israel, quer dizer, às áreas habitadas, às áreas legitimamente de Israel, através de rodovias expressas nos quais os palestinos não têm acesso, legal? Então é uma região bastante tensa, uma região bastante complicada, Ela fez parte do Acordo de Oslo, como eu falei para vocês, só que o acordo não prosperou, legal? Lá na época do Acordo de Oslo, eles haviam combinado dividir a Cisjordânia. Embora tenha sido uma área destinada apenas aos palestinos, Israel se negou lá no Acordo de Oslo a retirar as colônias, os assentamentos judaicos da Cisjordânia. Então eles criaram um mapa lá no Acordo de Oslo, dividindo a Cisjordânia dessa forma que a gente vê aqui. Essas áreas aí achuradas em verde, as áreas achuradas em verde representariam as áreas que seriam do futuro Estado palestino. Então, essas áreas achuradas elas correspondem às principais cidades palestinas, como Belém, Hebron, Calquília, Tucarém, Ramallah, Jericó, Jenin, etc. E as áreas em verde seriam as áreas também palestinas, seriam os principais vilarejos, áreas rurais, em volta das cidades. As áreas mais claras no mapa permaneceriam sob domínio, ocupação israelense. O acordo não foi para frente, E essa área não é legitimada como área palestina, essas áreas em verde e essas áreas achuradas das cidades. Israel, inclusive, a partir de 2001, com o governo de Ariel Sharon, passou a construir um muro, o chamado o novo muro da vergonha, o muro da separação, ou o muro da Cisjordânia, separando áreas judaicas e palestinas da Cisjordânia para Israel, dentro da Cisjordânia separando judeus e palestinos, basicamente separando os palestinos dos assentamentos judaicos.
judaicos, e aí tudo isso é um motivo de conflito nessa região. Então é uma região explosiva, uma região extremamente complicada. Outra coisa importante, finalzinho do ano passado, finalzinho do governo Obama, lá na ONU, o Conselho de Segurança aprovou uma resolução que exige que todas as atividades de Israel parem, né, de novos assentamentos não sejam mais construídos na Cisjordânia. Legal? Foi uma resolução da ONU, aprovada no Conselho de Segurança. Tradicionalmente, os Estados Unidos tenderia a negar essa resolução, mas o governo de Obama se absteve e a resolução foi aprovada. Atualmente, como está escrito aqui em cima, a Cisjordânia é controlada por um grupo político chamado Fatah. Esse grupo é herança do antigo líder palestino Yasser Arafat. Atualmente, o líder da Fatah é Mahmoud Abbas, um líder palestino, mas que é extremamente impopular entre os palestinos da Cisjordânia. E para finalizar, outra área ocupada na Guerra dos 6 Dias, Jerusalém Oriental. Jerusalém, que havia sido, de acordo com a resolução da ONU de 1947, tinha sido determinado que seria uma cidade internacional. Jerusalém, isso não foi respeitado na Primeira Guerra, na Guerra de Independência de Israel, e Jerusalém, inicialmente em 1948, foi dividida em essa área em azul, ficou ocupada por tropas israelenses. E as áreas aí em verde de Jerusalém ficou ocupada por tropas da Jordânia. Nessa Guerra dos 6 Dias, Israel conquistou toda Jerusalém, tomou Jerusalém Oriental. Legal? Então a cidade passou a ficar por inteiro sob controle israelense. E mais, no ano de 1980, Israel aprovou a Lei de Jerusalém, considerando Jerusalém uma cidade unificada, indivisível e a capital de Israel. Embora a gente saiba que a capital oficial de Israel é a cidade de Tel Aviv, tanto que todas as embaixadas estão em Tel Aviv, Israel diz que a sua verdadeira, eterna, simbólica capital é Jerusalém. Inclusive, o Knesset, o parlamento israelense, está lá em Jerusalém. Ok? Então, Jerusalém, área bastante complicada também, ocupada por Israel. E é uma cidade que a gente sabe que tem importância histórica, religiosa, tanto para judeus e palestinos. É em Jerusalém que nós temos aqui o Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações é parte das ruínas do antigo Templo de Salomão. E esse antigo Templo de Salomão se estendia por toda essa área aqui mais alta que a gente vê na foto, que é o chamado Monte do Templo. Hoje, essa parte superior aqui do Monte do Templo, né, são as ruínas do antigo Templo de Salomão, é uma área que é chamada pelos palestinos, né, pelos muçulmanos do mundo inteiro, de Esplanada das Mesquitas. Inclusive, aqui nós temos uma das mesquitas mais importantes dos islâmicos, dos muçulmanos, que é a Mesquita de Al-Aqsa. Então, numa mesma região, Jerusalém, importância histórica e religiosa para judeus e palestinos. Jerusalém hoje sob ocupação israelense, e Israel considera a sua capital. Ok? Guerra dos 6 Dias, 50 anos agora nesse ano, uma guerra extremamente importante que mudou os rumos ali nessa região do Oriente Médio e uma guerra que vale a pena a gente dar uma lembrada. Valeu, pessoal? Então, até a próxima dica. Tchau!